A nossa história começa com Oswald, um garoto que tem por volta de 10 anos de idade e tem tido problemas para se adaptar com a sua rotina. Há algum tempo atrás, uma grande usina que operava na cidade acabou fechando e, consequentemente, demitindo todos que trabalhavam lá. Isso acabou fazendo com que muitas famílias que viviam na cidade tivessem que se mudar para buscar melhores oportunidades de emprego, mas a família de Oswald não era uma delas. Seu pai, que anteriormente trabalhava na usina, conseguiu um trabalho em uma loja de esquina. O Oswald, no momento, estava no seu último dia de férias, e para não ficar sozinho em casa enquanto seus pais trabalhavam, o pai dele o deixava em um restaurante chamado Jeff's Pizza. O Oswald definitivamente não gostava da sua rotina, chegando até a conversar com seu pai sobre a possibilidade de se mudarem para outra cidade, igual a família de todos os seus amigos. Mas infelizmente, a família dele não tinha condições financeiras para tomar esse risco. Fora que a avó do Oswald também morava na cidade e já estava em uma idade avançada, que fazia não só ela necessitar de cuidados da família, como também impedia ela de participar de uma possível mudança. Chegando no Jeff's Pizza no seu último dia de férias, Oswald passa um tempo dentro da pizzaria que aparenta ser um lugar bem antigo, sujo e quase abandonado. Oswald espera pelo retorno do seu pai enquanto fica sentado em uma mesa e comendo uma fatia de pizza. Na mesa que ficava ao lado da dele, uma família de 4 membros também estava comendo pizza enquanto conversavam. E durante essa conversa, o Oswald conseguiu ouvir um trecho em que o pai e a mãe se lembravam de como essa pizzaria era incrível quando eram mais jovens, e que a mãe se lembra de brincar em uma piscina de bolinhas que tem dentro do lugar. Oswald ficou muito curioso com isso, pois nunca tinha visto e nem ouvido falar sobre essa piscina de bolinhas secreta. Foi então que ele decidiu procurar no Jeff's Pizza o lugar em que estava esse brinquedo. Não só para se aventurar um pouco, mas também para se esconder dentro dela e dar um pequeno susto no seu pai que estava atrasado. Oswald anda pelo restaurante até achar uma porta destrancada que estava próxima de um palco vazio que ficava lá dentro. Ele abre a porta e entra em uma sala suja e mal iluminada, mas com uma piscina de bolinhas bem no canto e coberta de fitas na entrada, com uma placa escrita para não usar. Oswald simplesmente ignora o aviso e pula dentro da piscina de bolinhas até o fundo. Mas logo depois desse mergulho que ele deu, ele resolve sair da piscina e se depara com um cenário totalmente diferente. A sala, suja e mal iluminada, tinha se transformado em uma verdadeira festa, com crianças por todo lado brincando, conversando e festejando. Oswald não estava entendendo absolutamente nada do que podia ter acontecido. Era o mesmo lugar de antes, mas completamente diferente do que tinha visto antes de entrar na piscina de bolinhas. Foi então que ele decidiu sair daquela sala e voltar para o restaurante, mas lá também estava diferente. O restaurante estava cheio, com crianças por todo lado, e o palco, que antes estava vazio, agora estava preenchido com 3 animatrônicos que cantavam e tocavam música. Ao redor desses animatrônicos, um aglomerado de crianças ficava em pé enquanto dançavam e festejavam. Enquanto Oswald andava pelo salão sem entender o que aconteceu para aparecer tantas pessoas de um segundo para o outro, ele acaba sendo abordado por 2 garotos que parecem ter a mesma idade que ele. O nome dos garotos eram Chip e Mike, e eles pararam Oswald para elogiar o visual dele, que era diferente do resto das crianças. Oswald agradece e retribui o elogio dizendo que gostou da camiseta do Chip e que era um estilo meio retrô, já que fazia menção a um filme antigo. Chip acha estranho o elogio do Oswald, já que o filme em questão tinha lançado há 3 semanas atrás. Mas ele acaba ignorando isso, já que tanto Chip quanto Mike acreditam que o Oswald é um novato na cidade e falam que o Oswald não precisa se preocupar com isso, pois muitas famílias começaram a se mudar para a cidade graças à nova usina que foi aberta. Por isso, decidem convidar o Oswald a ir junto com eles no fliperama para jogar um pouco. Oswald, por sua vez, sentia que não deveria estar naquele lugar e entendia menos ainda que o Chip e o Mike queriam dizer com a nova usina, mas decide seguir junto com eles.
Chegando no fliperama, eles param em uma máquina chamada Pizza Roller e decidem ficar jogando enquanto conversam e vão se conhecendo. O tempo passa e Oswald parece se sentir mais confortável e menos preocupado em como ele foi parar ali. Ele, junto com o Chip e Mike, decidem brincar um pouco de pega-pega, mas o Oswald acaba sendo pego pelo Chip quando tenta correr pelo fliperama. Mas é no esconde-esconde em que o Oswald acaba sendo mais habilidoso. Andando pelo restaurante, Oswald acaba entrando em uma sala que parece ser um tipo de depósito, com muitas caixas de presentes, televisores e uma grande fantasia de urso dourado. E é lá dentro que ele resolve se esconder, mas pouco antes de entrar na fantasia, Oswald acaba passando por um calendário pendurado na parede, e é a partir daí que ele toma um susto, pois o calendário estava mostrando a data de junho de 1985. Antes mesmo que ele pudesse raciocinar a data em que ele estava, ele começou a ouvir passos vindo em direção à sala, e por isso entrou rapidamente na fantasia de urso dourado. A porta se abre, e Chip entra na sala tropeçando e fazendo muito barulho. Ele olha ao redor e procura por um lugar para se esconder do Mike no esconde-esconde, até encontrar um duto de ventilação no outro lado da sala. Ele abre as grades do duto e tenta se esconder, mas logo em seguida o Mike aparece e vai até o duto chamando pelo Chip. Chip sai dos dutos de ventilação e pergunta pelo Oswald, mas Mike diz que ainda não encontrou ele. Então os dois decidem sair da sala e procurarem juntos, mal sabendo que Oswald já estava naquela sala e dentro da fantasia. Oswald começa a se vangloriar, dizendo que Chip e Mike nunca iriam achar ele, mas o momento de alívio durou muito pouco. Um grande apagão toma conta de todo o restaurante, e logo em sequência é possível ouvir uma porta sendo aberta. Oswald escuta uma respiração muito estranha e ofegante de alguma coisa que tinha entrado na sala. Por meio dos olhos da fantasia, Oswald consegue ver uma criatura de olhos azuis passando pela própria fantasia. A criatura chega mais perto e decide encarar mais de perto o urso dourado, parecendo como se estivesse tentando saber se tinha alguém dentro dela. Mas Oswald prende a respiração, evitando dar qualquer sinal de vida de que ele estivesse lá. A criatura acaba desistindo da investigação e segue em frente, saindo da sala e indo para a área dos fliperamas. Oswald fica muito assustado e se pergunta o que era aquilo que tinha acabado de passar por ele. Sem muito tempo para ficar raciocinando, no meio do apagão, ele começa a escutar uma grande gritaria vindo da pizzaria. Ele sai da fantasia em que estava escondido e decide procurar pelo Chip e Mike. O restaurante, que estava em um clima de festa e música, tinha mudado mais uma vez para um clima de medo. O fliperama estava vazio e somente com as luzes das máquinas dos jogos iluminando o caminho. Chegando na recepção, Oswald vê um grupo de crianças correndo em estado de pânico em direção à porta que levava para fora do restaurante. Apesar disso, Oswald decide continuar a busca pelos seus novos amigos, explorando a área do restaurante e passando por todas as pessoas que corriam em direção à saída. Os animatrônicos, que estavam no palco dançando e cantando, agora estavam fazendo movimentos bruscos e bizarros, como que não tivessem funcionando normalmente. Tudo estava muito assustador. Estava prestes a ficar pior quando Oswald abre uma porta e se depara com a seguinte cena. Oswald finalmente conseguiu ver melhor a criatura de antes. Era um grande coelho dourado e que estava chamando ele para algum lugar. Por alguma razão, Oswald tinha a esperança que esse coelho dourado fosse levar ele para o Chip e o Mike, e por isso decide seguir o coelho. O coelho anda por um corredor com decorações de aniversário, até chegar no final, onde abre uma porta e fecha logo em seguida. Oswald é um pouco mais lento, mas segue em direção, passando por uma mesa de lanches que já foram comidos e uma pilha de presentes bagunçada, até chegar na porta em que a criatura tinha entrado. Ao girar a maçaneta, ele abre a porta e se depara com uma cena de horror.
coelho tenta pegar o Oswald, mas ele rapidamente consegue jogar o que parece ser um tipo de banco na frente e foge voltando para o restaurante que é onde ele estava. Ele precisava fugir daquela situação, e em meio a tantas opções de fuga, Oswald volta para a sala de piscina de bolinhas. Ele sobe as escadas da piscina, mas já consegue ver a criatura entrando na sala e indo em direção a ele. Só que antes que a criatura pudesse tentar fazer qualquer coisa de novo, Oswald consegue mergulhar na tentativa de despistar. O que ele não imaginava é que com esse mergulho, ele fosse acabar voltando ao Jeff's Pizza de antes, especificamente de volta para aquela sala suja e mal iluminada. Assim que ele sai da piscina de bolinhas, ele dá de cara com o dono do restaurante, que se chama Jeff, e o seu pai, que por sinal estava muito bravo. O pai do Oswald chega mais perto da piscina de bolinhas e começa a dar um pequeno sermão, mas de repente, o coelho aparece e pula para cima do pai do Oswald, puxando para dentro da piscina de bolinhas. Oswald entra em desespero, vendo o pai sendo puxado e chega na borda da piscina tentando puxar o pai de volta para fora. Depois de muitas tentativas, ele finalmente consegue. Mas algo está diferente. O pai do Oswald estava diferente. Ele não esboçava nenhuma reação, mas os seus olhos estavam brilhando em azul. Eles vão em direção à saída e passam pelo Jeff, que por sinal aparenta ser a única pessoa que trabalha naquele lugar. Jeff se despede, mas Oswald pede ajuda para o Jeff, dizendo que seu pai estava estranho e não parecia bem. Jeff retruca, dizendo que o pai do Oswald parece bem e que não tem nada de errado. O pai de Oswald não responde nada e apenas puxa o garoto para fora, levando até o carro. Durante o caminho, Oswald começa a confrontar a figura que aparentava ser o pai dele, perguntando para onde estavam indo e como ele sabia dirigir. E durante esse momento, a gente não entende como, mas o que era para ser o pai de Oswald, agora era o coelho amarelo, que de alguma forma tomou o seu lugar. Eles chegam na casa de Oswald. Entrando lá, o próprio Oswald, que continua confuso e com muito medo, entra no seu quarto. E assim começa a noite 1. Oswald, no meio da noite, sem saber como resolver essa situação, tem a ideia de ligar para sua mãe, acreditando que ela saberia o que fazer. Para isso, ele precisaria pegar o celular do seu pai, mas quando ele entra no quarto dos pais, ele vê o grande coelho amarelo deitado na cama. Ele não conseguiria chegar até a cômoda e pegar o celular com aquilo dentro do quarto. Por conta disso, ele arruma coragem e resolve ir até um cômodo da casa e fazer barulho, chamando assim a atenção da criatura e forçando ela a descobrir o que estava acontecendo. Oswald se esconde, e assim que o coelho sai do quarto para procurar a origem do barulho, o garoto aproveita o momento, entrando no quarto e pegando o celular do seu pai. Ele procura pelo contato salvo da sua mãe, mas não encontra nenhum. Com isso, ele acaba tendo uma nova missão de encontrar pela casa alguma anotação que tenha o número dela. Oswald começa a vagar pela casa no meio da noite, tendo que evitar ser encontrado pelo coelho amarelo, que também estava vagando pela casa. Felizmente, Oswald encontra o número da sua mãe em um papelzinho e liga imediatamente, avisando que o seu pai não estava bem e de que ela precisava voltar para casa. A mãe do Oswald, que trabalhava em um hospital do período noturno, afirma que já está a caminho. Algum tempo se passa e a mãe finalmente chega em casa. Oswald já sai correndo para os braços dela e falando que o seu pai tinha sido raptado e substituído. Mas assim que o suposto pai do Oswald chega na sala, a mãe se acalma e fala para o Oswald que o pai dele estava bem e que ele não deveria ligar para ela falando de falsas emergências. Ela pede para que o Oswald volte para o quarto dele e que ela retornaria para o hospital. Dentro do quarto, Oswald assume que o seu pai está preso em algum lugar dentro do Jeff's Pizza e que teria que voltar para lá e resgatar ele. Mas para isso, ele teria que arrumar um jeito de fugir de casa sem que a criatura o encontrasse. Andando pela casa, ele acha uma pequena janela que fica no porão, mas que está em um lugar muito alto. Então, ele cruza a casa, vai até o sótão e pega uma escada de metal.
O problema é que a escada fazia muito barulho, e a qualquer momento ele teria que largar tudo para se esconder caso o coelho amarelo se aproximasse. Com muito esforço, o Oswald consegue chegar até o porão e colocar a escada na parede, passando pela janela e indo em direção ao Jeff's Pizza no meio daquela noite. Assim que ele chega no estabelecimento, Oswald já vai direto para a piscina de bolinhas. Ele dá um mergulho e mais uma vez é jogado de volta para o ano de 1985, com aquele cenário de tragédia. Ele escuta a voz de uma criança chorando e vai até o restaurante para saber onde estava vindo aquele som. É então que, chegando lá, ele se depara com uma criança preso dentro de um endoesqueleto que é feito para construir os animatrônicos. Oswald se compromete a tentar ajudar a criança a sair daquilo, mas para isso ele precisava de uma ferramenta que ajudasse a afrouxar as peças de metal. Ele anda pelo complexo do restaurante procurando por alguma solução, até que chega em uma porta que leva para o porão do estabelecimento. Infelizmente, ela está trancada, mas Oswald sabe como conseguir a chave. Ele volta até a área da piscina de bolinhas, mergulha mais uma vez, fazendo com que ele voltasse para a época em que ele estava, e finalmente vai de encontro com Jeff, que por sua vez entrega as chaves do porão, contanto que Oswald o ajudasse a jogar o lixo fora. Oswald, depois que consegue a chave, mais uma vez arruma coragem para voltar a 1985 por meio da piscina de bolinhas, entrar no porão e consegue uma chave de fenda, que usa para ajudar a criança que estava presa no endoesqueleto de metal. A criança, assustada, agradece, mas implora para saírem daquele lugar. Oswald insiste, dizendo que está procurando pelos seus amigos Chip e Mike, e pergunta para a criança que estava presa se ele não tinha visto outras crianças por ali. A conversa acaba sendo interrompida pelo coelho amarelo, que faz os dois correrem por caminhos diferentes. Oswald escapa pela piscina de bolinhas mais uma vez, mas volta para casa se lamentando por não ter encontrado seu pai. Oswald acorda no dia seguinte, depois de muitos pesadelos. Ele se encontra com sua mãe pela manhã na cozinha e volta a dizer que o seu pai não está bem, mas a mãe retruca afirmando que o pai do Oswald está sim muito bem. Ela pede para o Oswald tomar o café da manhã dele na sala de jantar, mas assim que o menino vê que o coelho amarelo estava sentado na mesa, ainda se disfarçando do pai dele, ele acaba se recusando e diz que só vai para a escola direto. Durante a escola, ele passa o dia normalmente, até chegar no recreio, onde vê um garoto da sua idade brincando com aquelas bombinhas que estouram e fazem barulho. Ele procura o garoto mais tarde pelo corredor da escola para pedir uma daquelas bombinhas, mas o garoto diz que só daria em troca de alguma outra coisa que fosse rara. Oswald termina o seu dia na escola e, chegando na saída, ele flagra uma situação de bullying, em que 3 garotos estavam implicando com uma menina que estava se sentindo acuada. Os valentões acabam se cansando e vão embora, e é nesse momento que Oswald se aproxima da garota para consolar ela. O nome da menina é Gabrielle. Ela e Oswald começam a conversar sobre o gosto que os dois têm por leitura, até que em certo momento ela entrega para ele um livro de anotações que achou na casa do avô. Assim que Oswald abre esse livro, ele dá de cara com várias páginas contendo desenhos e anotações falando sobre os animatrônicos que ele viu quando estava em 1985. Gabrielle complementa que o avô dela costumava trabalhar na área técnica e que esse livro pertencia ao antigo trabalho que o avô fazia, mas que ele nunca falou muito sobre o ofício. Eles se despedem e Oswald segue o seu rumo para casa, onde teria que passar mais uma noite tentando procurar pelo seu pai. Na segunda noite, Oswald vai para o porão da sua casa tentar escapar novamente pela pequena janela, mas ele descobre que a escada que tinha usado agora estava quebrada. E então ele volta a vagar pela casa procurando por um novo jeito de sair e chega no sótão de novo, onde percebe que a janela estava aberta. Então, ele pega uma corda que guardava e usa para descer com segurança pelo lado de fora.
Mais uma vez, Oswald volta para o Jeff's Pizza e mergulha na piscina de bolinhas para voltar em 1985 e procurar pelo seu pai. Conforme ele vai avançando pela pizzaria, ele começa a escutar uma voz de choro vindo de algum lugar, mas ainda sem saber exatamente aonde. Ele começa a explorar novamente aquele ambiente assustador até finalmente encontrar uma porta que levava para a cozinha. Ele escuta o barulho do choro ficando cada vez maior conforme se aproxima de lá. E então, quando finalmente abre a porta, ele dá de cara com o animatrônico da Chica. Ele entra em desespero e, com muito medo de que ela capturasse ele, sai correndo, mas depois de tropeçar e cair no chão, ele acaba percebendo que ela não tinha interesse em ir atrás dele, mas sim em pegar o lanche que estava com Oswald, dando a entender que o único interesse dela é por comida. Ela retorna para o cômodo da cozinha onde a criança continuava chorando lá dentro. A partir daí, a principal missão do Oswald seria arrumar um jeito de tirar a Chica da cozinha para que ele pudesse ajudar a criança chorona de lá. Então ele retorna para a piscina de bolinhas, volta para o presente e vai de encontro com Jeff pedindo por uma fatia de pizza. Mas, por não ter condições de pagamento, Jeff acaba negando, dizendo que não pode simplesmente dar uma fatia de pizza de graça. Por causa disso, Oswald se vê obrigado a causar uma distração dentro da pizzaria, para que conseguisse acessar a cozinha e pegasse um pedaço de pizza. Ele encontra uma ratoeira, volta para 1985, captura um dos ratos que ele sempre via na sala decorativa de aniversário e finalmente volta para o presente mais uma vez, soltando o rato pela área do restaurante. Infelizmente para o Jeff, uma cliente que estava no local entra em desespero assim que vê o rato, forçando o Jeff a baixar a guarda e dar foco total na caçada pelo bicho. Esse foi o momento perfeito para o Oswald, que entra na cozinha e acha um pedaço de pizza. Com todo esse esforço, ele mais uma vez retorna no tempo e cria uma distração para o animatrônico Chica. Ele deixa a fatia de pizza próxima da porta, chamando a atenção dela e fazendo com que ela saísse da cozinha. É então que Oswald aproveita esse momento e finalmente acessa aquele cômodo, que também estava sujo e bagunçado. Mas ele vai mais à frente e abre um dos armários, e Mike estava escondido lá dentro, e ficou aliviado quando viu Oswald. Sem perder muito tempo, eles combinam de ir até a recepção para tentar sair de lá. O Mike sai disparado na frente, mas o Oswald, antes que conseguisse sair, escuta um telefone que estava tocando lá na cozinha. Ele, sem entender muito bem, atende aquele telefone e é recebido por uma voz desconhecida, mas que começa a falar sem nem esperar uma resposta do outro lado. Durante o falatório, a voz desconhecida disse que o Oswald estava fazendo um bom trabalho, mas que durante a noite os animatrônicos andavam pelo lugar e por essa razão recomendou evitar passar por eles durante esse período. A ligação termina e Oswald logo em seguida vai de encontro com o seu amigo. Chegando na recepção, eles começam a trocar informações. Mike disse que acabou se perdendo do chip quando estavam no fliperama e todo aquele horror começou. Oswald disse que também estava procurando pelo pai dele, até que, de repente, a criatura chega na recepção, quebrando a porta do fliperama e agarrando Oswald. Mike, de tão assustado, simplesmente sai correndo para fora do estabelecimento, mas Oswald consegue se soltar da criatura. Ele sai correndo pela área do restaurante, enquanto o coelho amarelo estava atrás dele. Felizmente, ele consegue fugir mais uma vez pela piscina de bolinhas, encerrando assim a noite dele pela segunda vez, mas voltando para casa sem qualquer sinal do seu pai. Na manhã seguinte, Oswald sai mais uma vez de casa sem tomar café da manhã. Ele recebe um beijo da sua mãe, mas vai direto para a escola, deixando ela com o suposto pai. Chegando na escola, ele acaba sendo barrado pelo valentão Dylan, que tira sarro da cara do Oswald e ainda por cima pega uma espécie de brinquedo de elástico e bate na cara do Oswald também. Felizmente, uma professora viu a situação e chega para defender o Oswald. A professora dá uma bronca no Dylan e confisca o brinquedo de elástico. Mais tarde, durante a aula, Oswald começa a ter pequenas alucinações, o que acabou fazendo com que ele ficasse com cara de pânico.
A professora nota o comportamento dele e pede para que ele desse uma volta para se acalmar. Também pediu para que pegasse um livro que ela deixou na diretoria. Oswald sai da sala e tenta se acalmar um pouco. E chegando na diretoria, ele se encontra com a própria diretora da escola. Ela diz que a sala da diretoria está trancada e não consegue encontrar a chave. É então que Oswald anda pela escola para encontrar essa tal chave e abrir a sala. Ele acaba encontrando em uma das salas de aula que provavelmente a diretora tinha passado por lá. Assim que ele finalmente entra acessando a sala da diretoria por meio da chave, ele pega o livro e também acaba pegando o brinquedo de elástico que tinha sido confiscado do Dylan. Com mais um artefato em mãos, ele volta para a sala e passa o resto do dia em aula normalmente. Na terceira noite, Oswald não consegue acessar a janela do porão e muito menos do sótão, que dessa vez estava barrada com tábuas de madeira. Mas ele felizmente consegue passar pela porta da frente sem que o coelho amarelo percebesse. Passando pela piscina de bolinhas, ele dessa vez sente que tem a missão de acessar a área do fliperama e procurar pelo seu pai por ali. Chegando na área da recepção, a porta que o coelho amarelo tinha quebrado agora estava inacessível por causa de um endoesqueleto que estava lá. Infelizmente, Oswald teve que ir pelo caminho mais longo, passando novamente pelo restaurante e a sala de aniversário. Chegando em uma outra porta do fliperama, infelizmente esta estava trancada, fazendo com que Oswald perdesse um pouco de tempo procurando a chave. Passando pela sala decorativa de aniversário, ele acaba procurando e percebe que em um duto de ar que ficava no canto da sala, refletia uma pequena luz, como se tivesse alguma coisa brilhante por ali. Ele pega o brinquedo de elástico que ainda estava com ele e joga na grade do duto, puxando para fora a chave do fliperama. Ele consegue finalmente ter acesso entrando por ali e conforme vai andando pelo corredor e passando pelas máquinas de arcade, ele fica frente a frente com mais uma cena. Bonnie estava amarrando uma criança em uma máquina que tinha uma espécie de martelo mecânico, até que ele vê o Oswald e estica o braço animatrônico para tentar pegar ele, mas não tem sucesso. Oswald precisava de um jeito de tirar aquele animatrônico do fliperama. Ele começa a ler o livro de anotações que a Gabrielle deu para ele e consegue achar uma coisa bem interessante. Bonnie não gostava que mexessem na guitarra dele, o que pode ser uma oportunidade perfeita para o Oswald distrair aquele animatrônico e fazer com que ele saísse do fliperama. Só tinha um problema: as cordas da guitarra estavam arrebentadas, o que resultou em mais uma tarefa para o Oswald de arrumar cordas novas. Ele volta para o presente e decide procurar na fábrica abandonada. Chegando em frente, ele se depara com pilhas e pilhas de lixo, sendo obrigado a procurar pelas cordas de guitarra, até que do nada, um flash de luz é disparado. Era o Dylan, que por alguma razão estava por ali e tirou uma foto do Oswald remexendo no lixo. Ele começa a rir e a tirar sarro também, dizendo que iria espalhar a foto pela escola. Mas o Oswald não perde tempo com Dylan e volta a procurar as cordas naquela pilha, até que finalmente acha e volta para a pizzaria. Ele volta acessando pela piscina de bolinhas até chegar nos bastidores que ficava atrás do palco dos animatrônicos. Ele consegue achar a guitarra do Bonnie e finalmente conserta ela, mas isso significaria que ele estaria prestes a se arriscar mais uma vez. Chegando no palco, ele conecta a guitarra na caixa de som e começa a tocar de maneira desafinada a guitarra. Do outro lado do restaurante, já dava para ouvir os passos do Bonnie, que tinha saído do fliperama e estava indo direto para o palco recuperar a guitarra. Oswald já sai correndo para dentro dos bastidores e se esconde em uma tubulação de ar. Bonnie entra na sala com os olhos vermelhos, não parecendo nem um pouco contente de ter a sua guitarra tocada por outra pessoa. Mas, dando a volta por ali, ele não encontra nada e decide ir embora. Oswald sente que conseguiu escapar dessa vez e sai andando pela tubulação. O que ele não esperava era que enquanto ele andava por ali,
O coelho amarelo quebra a tubulação com a própria mão e agarra a perna do Oswald. A criatura tenta puxar, mas o Oswald consegue se soltar e continuar passando pela tubulação até que saísse pela grade da sala decorada de aniversário e se escondesse por lá até que a poeira baixasse. Quando ele sente que é o momento certo, ele sai do seu esconderijo e vai direto para o fliperama. Dessa vez, o animatrônico Bonnie não estava por lá, e Oswald consegue desamarrar a criança que estava lá. Era o seu colega Chip, que começa a recobrar a consciência e voltar a entender o que está acontecendo em sua volta. Eles escutam um grito vindo de algum lugar da pizzaria, e Chip começa a ficar desesperado, falando para eles saírem dali. Antes que Oswald pudesse responder qualquer coisa, o animatrônico Fred chega no fliperama e junto com ele aparece o coelho amarelo, numa tentativa de encurralar os dois garotos. Chip já sai em disparada para a saída mais próxima, só que Oswald volta a fugir mais uma vez pela piscina de bolinhas. A noite do Oswald terminava outra vez, só que com aquele grito que ele tinha ouvido antes, a esperança de que o seu pai ainda estava vivo acaba renovando a energia do menino. Chegando na escola, Oswald vai em direção para a sala de aula, mas é impedido pelo Dylan e seus amigos. Os valentões começam a chamar a atenção de todo mundo que estava em volta na tentativa de humilhar o Oswald, mas isso não poderia ter sido em pior hora. Oswald começa a alucinar com todo o terror que ele estava passando e começa a pensar que os animatrônicos estão realmente ali com ele. As coisas não terminam bem e Oswald vai para cima do Dylan, derrubando o valentão e deixando ele incapaz de reagir. Oswald sai correndo da escola de tanto medo que ele estava sentindo. Ele sente que não podia esperar o dia passar e por isso decide matar a aula e voltar novamente para a pizzaria. Passando pela piscina de bolinhas durante o dia, ele volta no tempo para 1985 e já consegue escutar mais um grito de uma criança vindo de algum lugar do estabelecimento. A essa altura do campeonato, Oswald já tinha explorado quase todos os lugares, então restavam bem poucos para procurar. Ele chega no armazém e escuta o choro de uma criança vindo da sala de segurança que ficava ao lado. Mas assim que ele abre a porta, o animatrônico Fred aparece e acaba fechando ela, impedindo que qualquer coisa entrasse. A partir daí, Oswald já não tinha dúvidas que teria mais uma vez a tarefa de distrair um animatrônico. Mas como ele faria com Fred? Olhando o livro de anotações, ele se depara com uma informação muito interessante. Os olhos dos animatrônicos não reagem bem com luzes fortes na direção deles. Isso lembrou Oswald do garoto das bombinhas. Aquelas bombinhas que conseguiriam causar essa reação nos olhos do Fred. Oswald volta mais uma vez para o presente e dessa vez vai para a biblioteca, onde se encontra com outro garoto logo na entrada. O nome dele era Jet, que por sua vez estava disposto a fazer uma troca das bombinhas dele por outra coisa de valor e que também fosse num estilo meio retrô. Oswald tira com ele diversos itens que achou na pizzaria quando viajou no tempo. Oswald oferece um urso de pelúcia do Fred que tinha encontrado em uma caixa de presentes enquanto explorava aquele lugar. Jet acaba gostando da oferta e fecha negócio com Oswald, realizando assim a troca dos objetos. Assim que terminam a negociação, as portas da biblioteca se abrem e Gabriele vai em direção ao Oswald. Antes mesmo que eles pudessem iniciar um diálogo, o suposto pai de Oswald aparece e puxa o garoto pelo braço, levando ele direto para casa e sem dar qualquer chance de responder a Gabriele. Na quarta noite, Oswald resolve pegar a chave de fenda que estava com ele e abrir a janela do próprio quarto que estava parafusada. Ele acaba tendo bastante facilidade com isso, abrindo a janela e voltando a passar a quarta noite consecutiva na pizzaria. Assim que ele volta no tempo pela piscina de bolinhas, vai logo em direção à porta da sala de segurança e acende a bombinha que ele pegou do Jet. O animatrônico Fred sai da sala de segurança e assim que chega próximo da bombinha, ela estoura, causando um grande flash de luz. O Fred fica em estado de curto-circuito, não conseguindo ter qualquer tipo de reação. E é nesse momento que Oswald finalmente entra na sala de segurança. Assim que ele fecha a porta,
já consegue ver uma criança do outro lado da sala, logo depois da mesa de computador com várias telas. O Oswald chama a criança para sair dali, mas ela se nega, alegando que ele estava com medo daquele que estava aparecendo nas câmeras. Oswald, sem entender muito bem, vai para os monitores e vê que a criança estava falando do coelho amarelo. As câmeras que transmitiam lá para os monitores mostravam que a criatura estava na recepção e por isso não daria para passar por ali. Oswald então se vê na obrigação de fazer barulho em algum lugar da pizzaria para tirar o coelho dali. Antes mesmo que ele saísse, o telefone dentro da sala de segurança toca e Oswald mais uma vez atende. Ele volta a ouvir uma voz desconhecida falando com ele, mas de uma maneira meio descontraída dessa vez. A voz fala que caso não esteja mais preocupado com o lance dos animatrônicos e que não tenha nada de interessante para fazer, talvez fosse uma boa ideia passar um tempo jogando no fliperama. Oswald simplesmente ignora a mensagem e vai para algum canto da pizzaria. Ele faz barulho para chamar a atenção de qualquer coisa que pudesse atrapalhar a fuga da criança e corre imediatamente para a sala de segurança. Só que assim que ele entra, a criança já não estava mais lá. Com esse sumiço repentino, Oswald já vai direto para os monitores de vigilância e começa a vasculhar pelas câmeras para onde a criança tinha ido. Infelizmente, a criatura de alguma forma conseguiu pegar a criança e levar ela para a cozinha. Oswald, assim que vê toda essa situação pelas câmeras, vai logo em sequência para a cozinha e lá ele escuta o choro da criança vindo do freezer. O coelho amarelo tinha prendido a criança lá dentro e travou a maçaneta de metal que abria a porta. Oswald precisava de alguma coisa grande e pesada que pudesse quebrar aquela maçaneta. Ele se lembra da marreta de madeira que fazia parte de uma das máquinas de fliperama e por isso vai até a região dos arcades, arranca a marreta daquela máquina e usa na maçaneta da cozinha. Felizmente, Oswald consegue arrumar força o suficiente para quebrar aquilo e, consequentemente, abrir a grande porta de metal do freezer. Ele ajuda a criança que estava presa a se levantar e avisa para ela ir embora dali. Aquele momento realmente parecia calmo e sem motivos para desespero, mas Oswald, assim que dá meia volta, é surpreendido pelo coelho amarelo mais uma vez. A criatura levanta ele do chão, segurando pelo pescoço do Oswald, mas ele se solta mais uma vez, despistando a criatura que ficou na cozinha e volta em direção para a piscina de bolinhas, sem qualquer disposição para continuar a sua busca. No meio da aula, quando todos estavam sentados ali fazendo as suas atividades, o coelho amarelo aparece para pegar o Oswald. Felizmente, Oswald acorda e percebe que essa cena era apenas um sonho, mas servia para mostrar o quão perturbado ele já estava. Ele já não estava mais aguentando levar a rotina que levava, passando os dias na escola, sendo atormentado pelos valentões e virando as noites fugindo de uma criatura enquanto procurava pelo seu pai. Ele levanta da cama, decidido dar um fim a isso de uma vez por todas. E com isso eu quero dizer que ele finalmente sai de casa e vai para o Jeff's Pizza durante o dia, ao invés de ir para a escola. Chegando lá, já não perde tempo e vai em direção à piscina de bolinhas. Mas quando ele tenta entrar na sala, percebe que a porta está trancada. Frustrado, ele começa a andar pelo lugar procurando pelo Jeff, indo de sala em sala, mas vendo que está tudo vazio. Até que chegando na sala de segurança, ele se depara com o Jeff, sentado de frente para o computador. Oswald chega perguntando se poderia pegar a chave para entrar na sala que estava trancada, mas o Jeff fica relutante, pois não queria ninguém entrando lá. Só que Oswald inventa a desculpa que tinha esquecido a jaqueta dele lá dentro da última vez que entrou e por isso o Jeff abriu uma exceção. Oswald pega as chaves e sai da sala de segurança. Ele passa pelo depósito que parecia estar tranquilo, mas acaba sendo recebido por uma visita inesperada. De alguma forma, o coelho amarelo estava lá.
O Oswald rapidamente começa a correr, passando pelas salas vazias e sem nenhum adulto aparecendo para socorrer ele. Chegando na sala da piscina de bolinhas, ele destranca a porta e mergulha direto, voltando para 1985, mas ele olha para trás e vê que o coelho também mergulhou e ainda estava indo atrás dele. Felizmente, Oswald consegue despistar e se esconde em um lugar do restaurante, fazendo a criatura perder o garoto de vista e desistir por enquanto da sua caçada. Assim que o lugar fica mais calmo, Oswald sai do seu esconderijo e começa a escutar uns gritos vindo de um lugar bem distante. Estavam vindo do salão de festas, o mesmo salão de quando Oswald viu aquela cena assustadora no início do coelho amarelo tentando capturar ele pela primeira vez. Mas acontece que aquele salão em específico estava trancado por uma porta que só era aberta por meio de um cartão de funcionários. Oswald começa a andar mais uma vez pelo estabelecimento, procurando por esse cartão, mas só consegue quando ele vê uma pilha de peças de animatrônicos que ficava atrás do palco. Ele mexe nessa pilha e consegue achar o cartão, e assim que volta para destrancar a porta, ele entra no salão de festa. Mas o cenário já não era o mesmo horror de antes. Era uma sala mal iluminada e com uma garotinha no fundo que estava presa e angustiada, querendo sair dali. Oswald, assim que abre a porta, avisa que ela poderia ir embora, mas que estava procurando pelo pai. A garota responde dizendo que não viu ninguém, mas que estava escutando barulhos de uma pessoa vindo da tubulação daquele salão de festa em que eles estavam. Oswald fica esperançoso e agradece a garota, que se despede e vai correndo para a saída. Assim que ela sai, Oswald vai para as grades da tubulação, mas encontra uma coisa. Naquele chão sujo e mal iluminado, tinha uma foto. Uma estranha foto. Mostrava duas pessoas, uma do lado da outra, mas Oswald não reconhecia quem eram ou aonde é que aquelas duas pessoas estavam. Por alguma razão, Oswald resolve guardar e seguir com seu caminho. Entrando na tubulação daquele salão de festa, ele vai se rastejando até sair em um outro lugar desconhecido. Era uma sala fechada com uma porta de metal e sem janela nenhuma. No meio dela estava o pai de Oswald, amarrado em uma cadeira e completamente desacordado. Oswald rapidamente desamarra o pai, mas começa a escutar barulhos vindo do outro lado da porta, como se alguém quisesse entrar. Ele se esconde na tubulação mais uma vez e fica espionando o que é que viria a acontecer. A porta de metal se abre e o coelho amarelo entra na sala. Pega o pai de Oswald e sai de lá arrastando o homem pelo braço. Oswald entra em desespero e decide ir logo atrás. Afinal de contas, tinha acabado de encontrar o seu verdadeiro pai, então ele não podia perder ele de vista. Ele começa a escutar a criatura arrastando o pai enquanto ia para a sala de piscina de bolinhas. Assim que o Oswald entra lá, uma série de acontecimentos começa. A criatura chacoalhava o pai de Oswald, mas assim que viu o garoto entrando na sala, ele joga o pai dentro da piscina, tenta capturar mais uma vez o Oswald. O garoto consegue retrucar desferindo um soco e derrubando o animatrônico. Oswald vai até a piscina de bolinhas e se junta com seu pai enquanto puxa ele para dentro também. A criatura se recompõe e viu que enquanto Oswald fazia tudo aquilo, aquela foto que o garoto achou no salão de festa tinha caído do bolso dele. O coelho amarelo se abaixa para pegar, mas assim que vê a foto, começa a ficar muito mais agitado, como se aquela fotografia tivesse afetado ele de alguma maneira. Oswald volta para o presente com seu pai, mas logo em seguida, a criatura salta para fora da piscina também. Ela consegue morder o Oswald pelo braço, mas é jogada para trás, se enroscando e se enforcando cada vez mais nas fitas que ficam em volta do brinquedo. Todo aquele terror finalmente parecia ter terminado. Oswald sai daquela piscina de bolinhas e acorda seu pai enquanto puxa ele para fora. O pai de Oswald finalmente reage, recobrando a consciência, mas não fazendo ideia do que tinha acontecido.
Ele pergunta para o Oswald de como ele ficou desacordado naquela sala, como se os últimos momentos dele não tivessem acontecido. Oswald responde que estava lá porque queria pregar uma peça, mas que entrando na sala, o pai acabou batendo a cabeça quando escorregou em uma bolinha. Ele pede desculpas, extremamente arrependido do que tinha feito. O pai de Oswald, olhando para toda aquela situação, fica comovido e aceita as desculpas do filho. Ele também diz que compreende melhor agora o quão difícil tem sido para a rotina do Oswald e por isso considera a sugestão do menino de se mudarem para um lugar melhor. Oswald pergunta se o pai dele realmente não se lembra de nada do que aconteceu e a resposta continuava a mesma. De qualquer forma, o pai tranquiliza o Oswald e diz que também sente muito, mostrando que a partir daquele momento as coisas seriam diferentes. Essa foi a história completa do jogo Five Nights at Freddy's Into the Pit. Eu joguei o jogo do início ao fim e como eu já tenho o hábito de trazer no canal histórias de curiosidade sobre o universo dos videogames, resolvi arriscar e iniciar esse novo quadro que eu conto a história de jogos. É importante que vocês saibam que para isso eu excluí qualquer elemento paralelo de curiosidades, referências a outros jogos e missões secundárias que podiam existir dentro do jogo. O meu foco aqui foi contar de uma maneira dinâmica e objetiva toda a história principal do início ao fim. Bom, eu realmente dediquei um tempo produzindo esse vídeo, então eu peço para que você deixe o like, comenta se você curtiu o formato do vídeo e também para se inscrever no canal se quiser receber mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Bom, o recado foi dado, muito obrigado por você que assistiu, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!